daqui a alguns anos, ou daqui a alguns meses, quem sabe nós teremos um berçário, né? A gente precisa também de mais cooperadores, de mais irmãs que possam ajudar na classe ali das crianças, para poder cuidar dos pequeninos, enquanto os demais adultos têm o privilégio de poder, tranquilamente poder participar do culto, né, ouvir a palavra de Deus. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o versículo 7. Essa é uma carta do apóstolo Paulo, uma carta muito pessoal dele para Timóteo, que era seu filho na fé, pastor Timóteo, sobre quem ele mesmo havia colocado as mãos. E esse texto que nós vamos ler está falando dentro de um contexto de incentivo à fidelidade. Paulo está falando a Timóteo e incentivando-o à fidelidade. E eu quero frisar aqui sobre o tema coragem. Essa mensagem está baseada num livro que eu li de Billy Hybels. Coragem, superando os temores que nos desanimam. E é muito importante essa palavra, pois hoje, diante de tantas adversidades e lutas que enfrentamos, nas mais diversas áreas, precisamos de coragem. E a carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim no verso 7: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pois Deus não nos deu espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que Deus nos dê entendimento da sua palavra. Quantas histórias de coragem você já ouviu na vida? Dá para a gente contar quantas histórias? Talvez até a gente tenha dificuldade, né, de lembrar, talvez, de alguns atos heróicos. Naquela tragédia que aconteceu lá em Petrópolis, houve vários noticiários onde foram entrevistadas pessoas heróicas, verdadeiros heróis, verdadeiras heroínas. Pessoas que se destacaram em meio a uma grande tragédia, salvando alguém, salvando algumas pessoas. Mas isso não é algo que acontece todos os dias, meus irmãos. Não é todos os dias que nós ouvimos histórias de coragem e heroísmo. Eu bem gostaria de ter mais coragem para enfrentar o medo, o desânimo, os problemas e as circunstâncias da vida. Você também não gostaria de ter mais coragem, não? Quantos de nós não somos às vezes tomados pelo desânimo? Quantas vezes o medo não vem ao nosso coração e diante daquele intenso medo parece que o nosso coração vai sair pela boca, né? Parece que nós vamos ter um ataque cardíaco, né? De tanto pavor que nos deparamos diante de certas situações. Eu não quero me acovardar diante dos grandes desafios que eu tenho ainda na minha vida. Graças a Deus, diante de muitos que já surgiram, eu pude vencê-los com a força do Senhor, com o poder do Senhor que está sobre a minha vida. E diante de todos os demais que estão à frente, eu também só posso vencê-los se for com a força, o poder e a coragem que vem de Deus para a minha vida. Eu não quero me acovardar, mas eu quero ser um corajoso. E você?
que você quer ser diante dos desafios que ainda estão diante de você, diante das lutas nas quais você está passando. O covarde tende a fugir. O corajoso tende, mesmo com receios, com ressalvas, tende a enfrentar as dificuldades. Esse é um dos ensinos bíblicos deixado por Paulo a Timóteo. E nós vamos ver aqui alguns pontos sobre essa reflexão da coragem. Porque coragem, ela é uma característica imprescindível para todo cristão. Não é algo opcional. Eu quero lhe dizer de antemão que, na verdade, nós só podemos ser cristãos se tivermos a determinação, se tivermos a vontade de sermos corajosos. Nós podemos até ter sido muito moles, fracos, medrosos, até aceitarmos a Cristo. Mas precisamos agora nos encher de coragem para continuar seguindo, para continuar obedecendo a sua voz, aos seus ensinamentos. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar nesta noite, meus irmãos, diante desse texto que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e faz a ele lembrar, da fé que ele tinha aprendido da sua avó, que faz ele lembrar, Timóteo lembrar de que ele havia imposto as mãos e consagrado ao ministério da palavra, que o próprio Timóteo, ele não deveria deixar a chama do dom de Deus se apagar na vida dele, mas deveria deixar essa chama viva. E que Paulo faz questão de dizer a Timóteo: olha, Timóteo, diante de todas as adversidades que possam surgir, eu quero lembrar você que Deus não nos deu um espírito de covarde. Deus nos deu um espírito de poder. Quem tem poder não vai ser covarde. Quem acredita que tem o poder, principalmente o poder de Deus, dificilmente vai ser um covarde na vida. Porque se você de fato sabe que Deus é por você e que ninguém pode ser contra você, então como é que você vai ser covarde diante da vida, diante das dificuldades? Não dá para ser covarde se nós já sabemos que o nosso general é Cristo e que Ele vai diante de nós. Não dá para sermos covardes de querermos retroceder se nós sabemos que aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Não dá para fugirmos dos problemas se sabemos que com Cristo nós já somos mais do que vencedores. Nós precisamos de coragem todos os santos dias, irmãos. Podemos ter por certo que é necessário ter muita coragem para enfrentarmos os desafios do nosso dia a dia. Todos os dias nós temos que tomar decisões. Hoje mesmo, talvez você não tenha nem percebido, mas você tomou muitas decisões hoje. Decisões talvez de pequeno porte, de não muita importância. Mas é provável que talvez também tenhamos alguns irmãos que tenham tomado alguma decisão muito importante que vai afetar todo o seu futuro. Às vezes nós não conseguimos avaliar direito o peso de uma decisão que temos que tomar. E é preciso que nós tomemos muito cuidado na hora de tomarmos certas decisões, porque elas poderão mudar o nosso futuro de uma vez por todas. É bom a gente pensar, ponderar, analisar, orar, consultar a Deus, procurar bons conselheiros, porque uma vez tomada a decisão, meu amigo, nós não podemos mais voltar atrás. Temos que escolher entre algo, muitas vezes, que é certo e algo que, às vezes, nos é mais conveniente. Você hoje teve que tomar essa decisão. Você decidisse entre coisas que era certo você fazer, mas você acabou decidindo em fazer aquilo que era mais conveniente para você. Temos que agir com base nas nossas convicções, ou cedemos por causa da comodidade, avareza ou desejo de aprovação. Você já pensou? Nós precisamos ter coragem para muitas vezes reafirmarmos as nossas convicções. Nós precisamos ter muita coragem para sustentar as nossas posições, as nossas ideologias, a nossa filosofia de vida, a nossa fé. Sem coragem, não dá para dizer que é cristão. Precisamos ter coragem para, embora o nosso país seja um país livre,
aberto, né, para as religiões. Mas você já pensou se nós estivéssemos no Oriente Médio? Você sabia que há muitas pessoas que hoje são cristãos anônimos, eles não podem se identificar como cristãos, que nós recebemos correspondências da nossa junta de missões mundiais, onde muitos missionários usam o nome fictício, para que não sejam identificados, porque se forem identificados serão caçados e mortos. É preciso ter coragem, irmãos, para transpor as barreiras do seu país, as fronteiras do seu país, para levar esse evangelho de Jesus Cristo a outras nações. Precisamos de coragem, porque temos que assumir um risco calculado diante de algumas decisões que tomamos ou nos refugiamos dentro da imobilidade de um ambiente seguro. Sabe por que muitas vezes nós não tomamos certas decisões? Porque muitas vezes preferimos em vez de calcularmos o risco de certas decisões que vamos tomar, preferimos nos acomodar. Preferimos ficar dentro de um ambiente, né, onde não possa haver muita alteração, onde nós possamos controlar tudo e todos. Precisamos de coragem porque todos os dias, porque nós decidimos a cada dia se vamos continuar crendo em Deus e confiando nele, mesmo quando não entendemos o seu caminho, ou então desconfiamos dele e somos tomados pelo medo e nos acovardamos. Todo santo dia nós temos que tomar essa decisão. Todo santo dia nós temos que decidir se nós vamos continuar crendo em Deus, confiando nele, na sua palavra, nas suas promessas, ou se nós vamos desconfiar dele e aí seremos tomados pelo medo e nos acovardaremos diante das decisões que tivemos tomado mais na frente na vida. Muitas vezes, irmãos, apenas seguimos a correnteza em vez de tomarmos decisões conscientes e corajosas. Mas todos nós precisamos tomar decisões e precisamos de coragem para poder tomar decisões todos os santos dias. A coragem para nos expor. Sabe, meus irmãos, quando Paulo escreve aqui a Timóteo, Paulo sabia que um pastor, que um missionário, que um evangelista, que um cristão, em muitos momentos ele vai se expor. Aonde nós vamos, irmãos, mesmo não querendo, se nós já damos um bom testemunho de Cristo, nós vamos estar nos expondo. As pessoas vão nos identificar pelo nosso jeito de andar, pelo nosso jeito de vestir, pela nossa forma de falar, em como expressamos o nosso ponto de vista, as nossas ideias, os nossos valores. Você sabia que tem muita gente que acha que o cristianismo é para pessoas fracas, pessoas covardes? Tem muitas pessoas que acham que o cristianismo é para otário. Tem muita gente lá em Pernambuco que logo quando eu me converti, alguns amigos então da turma da cachaça, né, da turma da manguaça, né, da bagaceira, quando eu me converti, eles acharam que eu estava tomando uma decisão meio que de otário, que eu estava perdendo tempo. Mas rapaz, tu vai entrar nesse negócio, além dos crentes. Só, irmãos, que para se tornar um cristão já é necessário exercitar muita coragem, mas muita coragem mesmo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que para isso temos que reconhecer os nossos pecados diante de um Deus santo. Para que um dia eu me tornasse cristão, eu tive que um dia entrar na igreja, eu tive que um dia ouvir alguém me falando de um Deus santo, maravilhoso, puro, mas que me amava e que esperava de mim que eu reconhecesse os meus pecados e que eu quisesse deixar os maus caminhos. E aí, para que eu pudesse tornar um cristão, para que hoje qualquer pessoa possa se tornar um cristão, é preciso que ela primeiramente admita que ela é pecadora, que ele é pecador, que tem feito coisas erradas, que tem errado o alvo para o qual Deus o determinou, para que o alvo para o qual Deus estabeleceu que fosse acertado. É preciso muita coragem, irmãos, para a pessoa abrir a boca e dizer: eu sou um cristão. Sabe por quê? Porque quando você diz eu sou um cristão, diz assim: eu quero a cada dia ser semelhante a Cristo. Eu estou seguindo nos passos de Jesus Cristo. Olha, eu estou caminhando no caminho de Cristo. Eu estou seguindo segundo o que Cristo deixou aqui nessa terra. Isso é ser cristão.
Aí talvez você diga, pastor, então tem um bocado de gente aí que se diz cristão, mas de fato não é. É verdade. É verdade. Tem muitas pessoas carregando Bíblia, mas não são cristãos. Tem muitos que estão até usando paletó e gravata, mas não são cristãos. Tem muitos que estão que até muitas vezes não cortam o cabelo, não usa brinco, não passa batom, mas não é cristão. Quando a Bíblia diz que para isso temos que reconhecer os nossos pecados diante do Deus Santo, isso requer coragem. Quantas vezes você teve coragem de admitir os seus erros, as suas faltas? Quando você erra para com a sua esposa, você tem coragem de chegar lá e dizer, filha, me perdoe. Quando você erra para com o seu pai, para com a sua mãe, olha, quando um filho vem e diz, papai, eu fiz uma coisa errada. Irmãos, olha, para ele chegar até aí, foi preciso ter muita coragem. Porque o covarde, ele não vai. Ele se esconde, ele não quer ver o pai nem pintado de ouro. Um exemplo, irmãos, é um aluno que no início do semestre ouve o seu professor dizer, tal dia vocês vão ter que entregar a monografia do semestre. Não adianta, né, coçar a cabeça, nem fechar o olho, nem dizer, nossa. Vocês vão ter que entregar a monografia do semestre. E o que geralmente acontece? O descaso do aluno. O aluno teve o semestre todo, no início do semestre, nas primeiras aulas, o professor disse, olha, vocês estão fazendo aqui essa faculdade, não é, Ricardo? Vocês vão ter que, no final do semestre, lá para o finalzinho de junho, vocês vão ter que entregar essa bendita monografia, porque senão a coisa não vai andar, não. E aí, em meio a tantos outros trabalhos, em meio a tantas outras atividades, em meio a tantas outras tarefas, o camarada vai deixando a monografia do lado, lá no canto. E monografia é uma coisa que quem já fez sabe que dá muito trabalho, tem muita pesquisa, tem muitos vindas e vindas ao professor orientador. E aí, meu irmão, o camarada passa a ser descuidado, relapso, negligente, e aí agora chega o dia de apresentar a monografia. Minha mãe adoeceu, e porque meu pai viajou, e porque eu fiquei desempregado, e porque eu botei tudo no pendrive, e o pendrive agora não abre de jeito nenhum. O camarada vai procurar mil e uma desculpa para tentar justificar, né, o seu descaso, a sua irresponsabilidade, a sua falta de cuidado, de programação, de cronograma, de trabalho, de estudo. Ele diz tudo menos a verdade. Quantas vezes, irmãos, o professor passa uma tarefa para o aluno tem um mês todinho, quando chega no dia de entregar o trabalho, o aluno chega com a cara mais lavada do mundo. O professor deveria ter vários frascos de óleo de peroba para entregar os alunos cara de pau. Porque ele chega lá e inventa mil e uma desculpa, ele diz tanta coisa, com tanta baboseira, mas não tem coragem de dizer a verdade. Por que as pessoas agem assim? Sabe por quê, irmãos? Porque é doloroso admitir a verdade. Você não concorda? Como é difícil a gente admitir que nós erramos, que nós falhamos, que fomos negligentes. É difícil porque já pensou confessar as próprias falhas? Quem chega ao ponto de abrir a boca e confessar as próprias falhas, irmãos, é uma pessoa extremamente corajosa. Deus nos chama a sermos pessoas corajosas, irmãos. Sabe por quê? Porque Ele é um Pai que nos ama. Porque Ele é um Deus amoroso. Porque Ele quer o melhor. Ele quer o melhor para nossas vidas. Uma das mensagens, uma das palavras da mensagem do cristianismo é: você precisa se arrepender diante de um Deus santo. Tente contar-lhe toda a verdade. Não amanhã, não no próximo mês, mas agora. Você pode abrir o seu coração para o teu Deus, que é o teu Pai, e pode contar para Ele toda a verdade, porque Ele já sabe, mas Ele quer que você abra a boca e confesse a Ele os teus pecados, as tuas falhas, as tuas faltas, a tua fraqueza, as tuas limitações. Agora, se você é medroso, se você é tão medroso que não pode se arrepender dos seus pecados,
Se as pessoas estão aí fora dizendo que ser crente é coisa de covarde, né? É coisa de medroso, é coisa de otário. Então, se essas pessoas não têm coragem para reconhecer diante de Deus seus pecados, por favor, não me venham dizer que ser cristão é coisa para pessoas fracas, porque não é. Nós só estamos aqui porque somos pessoas fortes no Senhor que nos salvou. Você é forte. Talvez alguém tenha dizer, é um fracote, fulano, se eu der um tapa nele, ele se desmonta. Talvez no aspecto físico você seja um fraco mesmo. Mas o mais importante é o teu caráter, é o teu interior. Porque as pessoas não valem somente por aquilo que elas aparentam ser. Elas valem pelo caráter que elas têm, pelas atitudes que elas têm diante uma das outras. É preciso muita, mas muita coragem para ser um cristão, meus irmãos. É preciso coragem para seguir em frente. Deus não nos chamou para pararmos no tempo e no espaço. Deus não chamou você das trevas para a maravilhosa luz dele, para que agora você ficasse como lâmpada que não acende. Ele nos chamou e nos comissionou a fazermos uma obra tão grande que até os anjos gostariam de fazer por nós, mas ele não deu a eles essa honra. Deu a nós, deu a mim e a você, de sermos testemunhas daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Deus deu a nós esse privilégio de podermos anunciar a sua palavra, de podermos proclamar o seu evangelho aos quatro cantos dessa terra. Se eu chamasse, por exemplo, o Flávio aqui, Flávio, me diga, se eu tivesse que chamar uma outra pessoa para fazer uma brincadeira aqui com você, que você considera amigo seu, uma amiga sua, quem você chamaria? Júnior. Chamaria Júnior. Muito bem. A brincadeira seria mais ou menos tipo cabra cega. A brincadeira de cabra cega, geralmente um amigo vai lá vendo o outro, e diante de um determinado ambiente, depois de fazê-lo rodar, feito peru doido, ele agora vai ficar a uma certa distância e vai tentar guiar o amigo até chegar até ele. E aí muitas vezes, sabe o que acontece? Mesmo Flávio considerando Júnior seu amigo, possivelmente Flávio terá algum receio, algum medo, alguma insegurança com relação se as coordenadas de Júnior vão estar corretas, certas, e que vão de fato lhe enviar com segurança até onde ele está. Ah, meus irmãos, nós precisamos de coragem para seguir em frente. E não há ninguém nessa vida que não tenha medo, não há ninguém nessa vida que não tenha insegurança. É preciso muita coragem para seguir a liderança de outra pessoa. Nós somos chamados para seguir agora sobre a liderança de Deus, sobre as coordenadas de Jesus Cristo. Nós estávamos como que cegos nesse mundo, mas agora o Senhor diz, olha, eu vou brilhar a minha luz sobre a vida de vocês, e vocês vão seguir na direção que eu determinar. Ah, irmãos, como quem trabalha aqui em empresa sabe que é difícil encontrar muitas vezes pessoas que de fato respeitem a liderança, obedeçam e sigam todas as suas coordenadas. Quantos gerentes, quantos supervisores levam a custo os diretores da empresa, porque os subalternos não estão seguindo as coordenadas das quais lhes foram lhes passadas. A palavra de Deus nos diz que nós andamos por fé e não por vista. Nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus, e se de fato confiamos nele, se de fato entregamos a nossa vida a ele, nós podemos descansar, nós podemos ficar tranquilos, porque sabemos que o Deus a quem nós entregamos a vida, ele cuida de nós. A verdade é que seguir a Cristo exige muita coragem. Muitas vezes as ordens dele nos parecem ilógicas e contrárias à cultura atual. Você já pensou? Em Mateus 4,19 disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Alguém aqui já foi pescar alguma vez? Quem é pescador que levanta a mão? Alguém já foi pescar? Tem um irmão discretamente, outra conversão ali, mas a irmã Yolanda é pescadora também. Rapaz, casal pescador. Essa surpresa está ali, viu? Vocês alguma vez pescaram alguma pessoa? Vocês jogaram um anzol lá e fisgaram uma pessoa? Alguém? O que Jesus está dizendo? Você está falando para Pedro, para João, para Tiago, olha, vocês vão, em vez de pescar peixe agora, vocês vão pescar pessoas.
Eu quero ler esse texto aqui para vocês. O versículo 21 ele diz assim: Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá o tesouro dos céus. Depois, venha e siga-me. Irmãos, nós precisamos de coragem, irmãos, para seguir Jesus. Porque imagine que Jesus esteja nos dizendo nessa noite a mesma coisa. Imagine que nós vamos pegar a interpretação desse texto literalmente, né, nos termos dessas palavras que Jesus aqui está usando. Deixa tudo e segue-me. A palavra tudo já abrange todas as coisas. Quando Jesus diz àquele jovem que ele devia ir vender todos os seus bens e dar o dinheiro aos pobres, você imagina quantos pensamentos deve ter vindo na cabeça daqueles jovens? Você sabe qual é o tamanho do sacrifício que eu fiz? Quantos anos eu lutei? Ou de quem veio essa herança? Para que hoje eu queira que eu me desfaça dela completamente para poder me tornar seu seguidor. É preciso coragem, irmãos, para seguir Jesus. Porque algumas ordens de Jesus, por exemplo, nos parecem lógicas. Quando Jesus disse: olha, se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. Não parece loucura, irmãos? De acordo com a cultura atual, de acordo com a cultura agora do MMA, né, do UFC, né? Pela primeira vez na história desse país, nós vamos ver aí televisionado, né, para todos os públicos, as lutas, né, de rua, né, de todos os estilos. Vocês vão ver cenas, irmãos, que só quem tinha direito de assinar a TV paga, né, nos canais pagos, né, num canal aberto agora. Está vendo aí já uma seleção dos melhores que possam existir no nosso país. Então, ou seja, nós vamos ver muitas cenas violentas, porque os camaradas que lá se respeitam, mas, meu amigo, é sangue no olho, viu? Despeito, e o cara só para se o juiz não bater, meu irmão. O cara não bater no chão, vai morrer ali, no octógono. É preciso coragem, irmão, para seguir em frente. Para seguir em frente com a fé que você diz que abraçou. Para seguir em frente com a decisão que você um dia tomou de seguir a Cristo. O Senhor diz: olha, as raposas têm os seus convites, as aves do céu têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Aqui nesse mundo não. Porque o próprio Jesus disse: o meu reino não é aqui desse mundo. Mas ele disse àqueles que o seguissem: olha, onde eu estou, para onde eu vou voltar um dia para levar vocês para onde eu estou. E eu creio que o meu Jesus está lá nos céus. E se eu vou continuar seguindo, eu vou chegar lá também. A jornada espiritual, irmãos, daqueles que retrocedem, ela não é muito longa. Certa feita, lá no livro de Juízes, no capítulo 6, diz que Deus se manifestou a um homem chamado Gideão. E diante do pavor que ele estava, diante do medo que ele estava, né? Porque ele estava ali malhando o trigo, escondido com medo dos midianitas, Deus se revela a ele e diz: olha, o Senhor é contigo, jovem poderoso. Aí Gideão olhou para um lado, olhou para o outro: cadê o jovem poderoso? Estou procurando. Porque se o Senhor é comigo e eu sou esse jovem poderoso, então o que aconteceu com todas as maravilhas que o Senhor fez, né? Da forma poderosa que o Senhor libertou o nosso povo lá do Egito? Porque nós estamos agora amedrontados, apavorados. Sabe por quê, irmãos? Porque o povo tinha pecado, tinha deixado o caminho do Senhor, não estava seguindo de acordo com a vontade de Deus. Aí Deus, por 7 anos, havia entregue o povo de Israel ao domínio dos midianitas. E aí entrava lá os midianitas, entrava lá os outros povos e destruíam, e matavam, esfolavam, levavam tudo que eles tinham plantado. O povo estava passando fome, humilhação, derrotados, amedrontados. Mas Deus, quando o povo começou a clamar, Deus disse: espera aí, não vou deixar essa situação assim não. Meu povo começou a me clamar, e realmente eles erraram, mas eles estão me clamando, após eu vou ouvir a voz do meu povo. Vou ouvir a voz do meu povo e vou agir em favor deles. E aí Deus escolheu Gideão e disse: olha, vem cá, cabra bom, eu vou te enviar com 32.000 soldados para derrotar lá os midianitas. Ele fez uma convocação lá e angariou 32.000 soldados, cabras bons de guerra, de batalha, cada um com seu escudo, com a sua espada, com a sua lança. Aí o Senhor Deus olhou para Gideão e disse: mais os 32.000. Aí o Senhor disse: espera aí, tem muita gente com você, tem muitos soldados com você. Para que
Nossa, 22.000 soldados voltaram. De 32.000, 22.000 soldados voltaram. Uma vez eu ouvi uma mensagem, irmãos, de um pregador que ele dizia assim: olha, os covardes e medrosos, eles ficam em casa assistindo televisão e comendo pipoca. Ficaram 10.000 soldados. Mas o que era 10.000 soldados contra todo o exército midianita, contra todos os inimigos que estavam naquela terra cercando Israel? O Senhor agora primeiro foi Gideão, que o Senhor usou ele e disse: olha, os covardes medrosos voltam. Ficou 10.000. O Senhor olhou para os 10.000 e disse: ainda tem muita gente contigo, Gideão. Para que vocês não sejam tentados a achar que a vitória foi por causa do número de soldados, por causa da capacidade de vocês, por causa da força. Após, tu vai descer para esses 10.000 soldados. E só aqueles que eu te disser que eles vão para a batalha contigo é que irão. E os outros demais vão voltar, tu vai mandar voltar para casa. A gente está certo, Senhor. Aí fez ele descer ao riacho lá, ao ribeiro. E aí o Senhor disse lá no ouvido de Gideão: olha, presta atenção. Tu vai mandar ele beber água. E só aqueles, né, que beberem água feito um cão é que vão contigo. E os outros tu vai mandar voltar para casa. Irmãos, os 10.000 desceram lá para o riacho. Quando chegaram lá, diz que só 300 fizeram assim, ó. E os 9.700, pois o Senhor disse: olha, só aqueles que lamberam a água, os 300 que lamberam a água, é os que irão contigo para a batalha contra os midianitas. E eu estarei com você e te darei a vitória sobre todos os teus inimigos. O que você acha, irmãos? Está junto com mais 32.000 soldados, a gente precisa de coragem? Talvez não muita, né? Mas você já pensou se a gente precisa de coragem se o número de 32.000 baixou para menos da metade, agora é só 10.000? Será que a gente precisa de coragem para enfrentar alguma batalha? Agora imagine, irmãos, que nós não temos agora nem 22, nem 32.000, nem 10.000, agora nós somos só 300. Precisamos de coragem para enfrentar uma batalha? Ah, pastor, depende do tamanho da batalha que o senhor está falando. Ah, meu irmão, era uma batalha tão grande, mas tão grande, que só um milagre poderia salvar Gideão e todo o povo de Israel. Pois é isso, meu irmão. Quem tem coragem, crê no milagre de Deus na sua vida. Quem tem coragem acredita que ele não pode fazer muita coisa, mas o Deus que habita na vida dele pode fazer tudo para a glória do seu nome. Precisamos de coragem, irmãos, no relacionamento conjugal. Como ter um casamento bem sucedido? Ah, essa é uma pergunta, como uma pergunta talvez pertinente para os dias atuais. Como ter um casamento bem sucedido? Tem alguns que ainda vão casar, né? Tem outros que estão pensando em casar, tem outros que ainda nem estão pensando em casar, tem outros que já estão casados. E essa pergunta é para todas as pessoas. Não importa se já casou, se está pensando em casar, ou se não, nem está pensando em casar ainda. Essa pergunta é para todos. E a resposta não é fácil. A resposta não é fácil, mas o que eu posso dizer é que uma coisa, irmãos, contribui para o casamento bem-sucedido: é a coragem. Aí, pastor, é preciso coragem para a gente poder casar? Bom, irmão, pode não precisar de coragem para você casar, mas para ter um casamento bem-sucedido é preciso coragem. Até porque nós muitas vezes casamos meio que naquela ilusão, né? Meio que naquela fantasia. E aí depois, quando a ficha cai, ou melhor, quando o crédito cai, né? Porque a ficha já acabou. Quando cai o crédito do cartão, eita Jesus! A gente cantava aquela música, né? Ó Deus, apressa o dia tão glorioso. A gente estava cantando. Quando casou, que alegria neste dia. Aí depois de algum tempo, ó tão segue eu andei. Que é isso? Ó Ricardo, isso é só uma ilustração, viu? Não fique apavorado com isso não, que isso é só uma ilustração. E uma ilustração meio que, né, que eu conheço, que é isso, pastor? Não diga isso não. Eu estou, graças a Deus, há 19 anos, vou caminhando para os 20 e até agora não tenho vontade de cantar o Pão Cego Andei, não. Eu ainda estou naquele clima, né? Que alegria nesse dia. Ainda está uma bênção, graças a Deus. E vai continuar uma bênção, porque eu tenho coragem para enfrentar o casamento.
na dependência do Senhor. Os cônjuges precisam ter muita coragem, irmãos, para dizer um ao outro: este aqui sou eu. Você já pensou que nós usamos muitas máscaras e que nós aparentamos ser uma coisa muitas vezes para os pais, às vezes para os familiares, para a sociedade, mas na verdade, ainda tem cônjuge que não conhece o seu cônjuge, tem esposa que não conhece de fato o marido que tem marido que de fato ainda não conhece a esposa que tem. Quantas vezes você chegou para sua esposa ou para o seu marido e disse: este aqui sou eu, esta aqui sou eu, não estou nada orgulhoso de mim mesmo, estou até envergonhado ou envergonhada, mas é assim que sou realmente. Você já tirou a máscara diante da sua esposa, diante do seu marido, ou ainda está vivendo na base do, faz de conta, faz de conta que eu sou um príncipe, faz de conta que eu sou uma princesa? Nós ainda estamos juntando aquelas máscaras do carnaval, irmãos. Nós, no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, é necessário muita coragem, irmãos, para olhar nos olhos um do outro. Cadê minha esposa? Olho no olho, quero ver o que você faz, quero ver o que você diz. Quantas verdades você diz olhando no olho do seu cônjuge, do seu amado? Quantas vezes nós estamos conversando com o outro olhando para o lado? Quantas vezes nós estamos conversando com o outro olhando para baixo? Quantas vezes estamos já com dificuldade de olhar no olho, irmãos? Porque olhar no olho tem a ver com verdade, tem a ver com segurança, tem a ver com um canal aberto de comunicação, tem a ver com liberdade para poder conversar, tem a ver com não sofrer constrangimento. Olhar nos olhos, irmãos. Quantas vezes nós olhamos no olho um do outro e dizemos: olha, o nosso casamento está ameaçado. É preciso coragem, irmãos, para poder dizer isso. É preciso coragem para dizer: nosso casamento está ameaçado e temos que tomar alguma providência. Quantas vezes todo mundo está vendo o problema, mas não tem coragem para poder se posicionar, para poder chamar o outro para uma conversa e dizer: olha, vamos acordar para Jesus, vamos acordar para a vida, porque a vida está passando e ela passa muito rápido, e nós estamos perdendo tempo com discussões, com brigas, com desentendimento. Precisamos nos acertar. O que a maioria faz diante da falta de coragem no relacionamento conjugal? Para não dizer relacionamento também com os pais e filhos, com relação aos relacionamentos com amigos, mas eu vou me ater aqui apenas ao relacionamento conjugal. Sabe o que a maioria faz? Muitas vezes deixa os problemas em banho-maria. Imagine que isso aqui é um copo de leite de moça, e eu quero um doce de leite de moça. Aí o que eu faço? Boto uma panela, boto água e boto o abençoado do copo de leite de moça lá dentro. Ele vai ser cozinhado em banho-maria. Leva o calorzinho aí, amiguinho, que depois eu quero comer você só no melhor, quando estiver bem durinho. É assim, irmãos. Então, quando estão pegando o problema e estão deixando ele em banho-maria. Outros, muitas vezes, estão assumindo a atitude de cada um cuida da sua própria vida e carreira. Aí casou, parece que o negócio anda muito bem, mas eu vou tocar na minha vida do jeito que eu quero, do jeito que der. Ei, meu santo, você e sua mulher, você e seu marido é um só agora. Quando Deus disse no casamento: o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. Então o que um sente, o outro deveria sentir. O que o outro está sofrendo, o outro deveria estar sentindo também. O que o outro está se alegrando, se realizando, o cônjuge deveria também estar partilhando disso. Outros assumem a postura de que cada um se diverte como quiser, e vamos empurrando o resto com a barriga. Empurrando com a barriga. Eu vou me divertindo aqui, vou me, acabando com a minha atenção ali, e tal. O casamento vai desmoronando por falta de coragem. E aí isso diz respeito ao homem e à mulher. Falta-lhes coragem para chamar para si a responsabilidade e decidir buscar ajuda. O homem e a mulher, irmãos, são responsáveis pelo casamento que tem. Porque foi Deus que lhes deu, mas é como uma planta que você tem que regar, que você tem que adubar, que você tem que tratar, tem que cuidar dela a cada dia. E aí você poderia buscar ajuda num conselheiro matrimonial. Eu já ouvi casos de famílias que não podiam confiar no seu pastor, não tinham ainda intimidade, aproximação com o seu pastor. Mas procure a si mesmo. Porque você julga que o casamento é importante para a sua vida, para a sua família. Então vá atrás do pastor, mesmo não tendo muita intimidade com ele, para conversar com ele, para ir buscá-lo como conselheiro matrimonial do seu relacionamento.
Eles poderiam tomar a decisão de ir para um encontro de casais. Ah, irmãos, tem mulheres que elas querem ver o diabo, mas não querem ver encontro de casal. Ou então o contrário, né? Tem homens que falam, me chamam para qualquer coisa, mesmo para encontro de casais. Às vezes eles nunca foram, mas alguém já disse algumas baboseiras para eles. E aí o camarada agora tem, né, aquele sentimento que se ele for, e aí alguém vai falar mal, né, da mulher dele ou dele, né, o que vai ser exposto os problemas deles. E não é nada disso. Porque o encontro de casal é promovido para abençoar a vida dos casais. Amém, irmãos? É isso? Bom, se nas outras igrejas não é assim, aqui é assim. A nossa preocupação em ter eleito aqui um ministério de casais é para promover a bênção sobre os casais da igreja. Não é para expor ninguém aqui ao ridículo. Nem a mulher, nem o marido. Às vezes temos alguma dinâmica, alguma brincadeira, mas não é para expor ninguém ao ridículo. Se em algum momento você foi ridicularizado, se sentiu menosprezado, humilhado, me procure, porque nós precisamos corrigir isso. Porque o ministério de encontro de casais é para abençoar e para restaurar a vida dos casais da igreja. Poderiam procurar um casal que respeitassem, ambos respeitassem. Ah, irmãos, é preciso coragem para muitas vezes procurar um amigo, né, um casal amigo. Já pensou, eu e a minha esposa, chegamos lá, Luiz, tua esposa está aí? Tá. A gente precisa conversar. Estou aqui precisando bater um papo com vocês e a coisa está brava aqui entre eu e minha esposa e a gente precisa conversar, compartilhar aqui com vocês. Um casal que você respeita, um casal que você vê a espiritualidade deles, um casal que você vê maturidade, um casal que serve como referencial. Não vá procurar um casal qualquer não, porque você pode se ferrar ainda mais, porque em vez de, né, o cara ali ouvir e dar um bom conselho, ele vai dar um mau conselho. Rapaz, se essa mulher está reclamando muito, mete lá a bolacha na cara. Dá um tapão nela, rapaz. Tu é homem ou não é? Tem alguns homens, infelizmente, que vai se aconselhar com outros, até crente, irmão. Vai comigo lá em casa. A mulher não fala mais alto que eu, não. Comigo lá em casa, você é todinho assim, aí ela vai ver uma coisa. Ou então o contrário, né? A mulher está indo lá se choramingar porque de repente o marido não está cuidando dela, não está cumprindo seus deveres conjugais. Rapaz, o que tem de boizinho por aí, rapaz, não é brincadeira. Tu tá indo cá então porque quer, tá assim, ó, menosprezado tem tantos outros aí, se tu quiser até apresenta uns boizinhos aí, vamos pra night. É um conceito do diabo, um verdadeiro inferno aí para a destruição completa dessa família. Alguns outros irmãos preferem, em vez de muitas vezes enfrentar o problema, preferem fugir. O enfrentamento dos problemas, irmãos, deve ser uma responsabilidade do casal para buscar uma solução. É necessário coragem para lutar contra a tentação de buscar algo que nos pareça mais interessante, para arrancar as máscaras, véus e mecanismos de defesa e edificar o casamento ano após ano. Eu quero concluir essa mensagem, irmãos, dizendo que nós temos como cultivar a coragem. Temos sim, como cultivar a coragem. Sabe como é que você pode cultivar a coragem? Encarando os temores que o afligem. Uma vez eu subi lá na frente da fachada lá da nossa igreja, lá em Botafogo. E aí quando eu estava descendo um andaime, aí um servo do Senhor lá, José Carlos, olhou e viu minha perna tremendo. Aí ele disse, pastor, eu disse, diga, missionário, o senhor está com medo? Estou. Mas então porque eu só subi. Eu disse, mas meu filho, eu vou deixar me vencer pelo medo? Eu tenho um trabalho do Senhor aqui para fazer. Não tem ninguém que faça. Só tem tu, só vai tu mesmo. E aí eu subi e encarei meu medo. Eu odeio altura, irmãos. Mas onde for necessário subir em altura e não tiver ninguém para se dispor a subir e tem que alguém subir lá para fazer alguma coisa, consertar alguma coisa, ajudar alguém, eu enfrento meu medo e subo e desço, porque o Senhor é quem me sustenta. Sabe como é que você pode enfrentar os seus medos? Como é que você pode cultivar a coragem? Enfrentando os seus medos e os seus temores. Sabe qual era a maior preocupação de Gideão? Quando o Senhor disse, olha, vai nessa tua força. Eu vou te usar para libertar Israel da mão dos midianitas. Sabe o que foi que Gideão disse? Porque estava com medo. Gideão disse, eu sou o menor. A minha família é o menor do clã. Ele disse isso porque estava com medo, irmão. Sabe o que foi que Gideão disse? Olha, eu sou o menor da minha casa. O Senhor disse, olha, não sou eu que estou te mandando, Gideão. Eu sou contigo. Você está com medo, irmão? Você está enfrentando alguma dificuldade que tem que, né? O medo tem batido a porta do teu coração?
fazer acontecer. Irmãos, confia que o Senhor é contigo. Você precisa enfrentar o gigante. Você acredita que Davi foi enfrentar aquele gigante Golias sem medo? Não, irmãos. Todos nós precisamos de algum nível de medo. Sabe por quê? Porque o medo, ele também nos ajuda e nos coloca nos nossos sentidos em alerta. O que você não pode deixar é se dominar pelo pavor, porque o pavor paralisa, neutraliza o nosso raciocínio, as nossas ações. Mas o medo vai vir ao coração de todos nós, irmãos. Mas sabe como é que nós vamos poder cultivar a coragem? Quando nós nos determinarmos a enfrentar o medo. Todas as vezes que encaramos o medo e o vencemos, crescemos um pouco mais. Quantos medos você já teve na vida? Quantos deles você já enfrentou e você venceu? Então você cresceu um pouco mais como pessoa. Quantas batalhas você já enfrentou como cristão? Você enfrentou essas batalhas no nome do Senhor dos Exércitos? Quantas delas você saiu vencedor? Então você cresceu um pouco mais na intimidade com o teu Deus. Precisamos, irmãos, para cultivar coragem, além de enfrentarmos os temores que nos afligem, precisamos nos cercarmos de bons exemplos. Lá em 1 Coríntios 15, 33 diz assim: as más companhias é o que, irmão? Corrompe? Você não é um cara já muito corajoso. Aí se junta com outro que é mais forte que você, a coisa não vai para frente, meu amigo. Olha, vai na mola e dá dó. Eu tinha medo até das horas das minhas pegadas, assim, quando eu entrava no beco lá de casa, que era escuro. E aí tinha umas palhas de cana lá, pé de cana, né? As palhas de bananeira. Irmãos, eu só, meu Deus, eu passava no meio que só Jesus na casa. Eu ficava mole, ficava medroso. Mas quando eu conheci uma turma de amigos, o Rutenberg e Deval parecia um troglodita. E a gente entrou na mesma turma de karatê lá, e disse, pô, chegou esses camaradas agora, mas Deval era faixa vermelha e Rutenberg já estava faixa marrom. Eu disse, poxa, esses camaradas aqui vão até o final do mundo. Eu enfrento qualquer parada com eles. Pois é, com eles. Porque sozinho, meu irmão, não enfrentava nem uma mosca. Se botasse um peso de mosca comigo, eu saía correndo de medo. Não tinha como enfrentar. Meu amigo, você quer ter coragem? Sai de perto de quem é medroso, meu santo. Você está perto de alguém que tudo dele não vai dar certo. A gente não vai conseguir. E por quê? Pelo amor de Deus, irmãos, as más companhias corrompem os bons costumes. Meus irmãos, em Josué 7:7, o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas em suas mãos. 300 só, irmãos, mas era 300 homens corajosos. Agora inventa, pegue 300 e diz assim: Gideão, eu tenho 300 aqui para te dar, para tu ir lutar contra os midianitas, e tenho 22 mil. Se fosse para você, irmão, essa proposta, qual é o número que você escolheria para lutar contra lá os midianitas lá? Os 300 ou os 22 mil? Por quantidade, ele tem que escolher os 22 mil. Mas o que adianta 22 mil covardes, irmão? Gideão acabou ficando com a ajuda de Deus com 300. E com 300 ele venceu uma batalha que parecia ser impossível, mas Deus estava com ele. Quantos você tem ao seu lado? Você tem 300? Não, pastor, eu só tenho 3. Eu só tenho Luiz, Flávio e Rosângela. Sim, meu filho, só 3. Só 3. Só você mais 3? Jesus vai fazer muito milagre. Meu Deus do céu, irmãos, com quem você tem andado, meu irmão? Você tem andado com pessoas medrosas, covardes. O covarde, quando vê o problema, ele corre, ele foge. O corajoso não. Nós vamos enfrentar isso e vamos vencer em nome de Jesus. Se passamos o tempo em companhia de pessoas covardes e fracas, acabaremos nos tornando covardes e fracas. Mas estamos do lado de pessoas otimistas, de pessoas visionárias, de pessoas corajosas. Meu amigo, essas coisas boas também vão nos contagiar. Se as coisas ruins nos pegam, né? Se agarram em nós como praga, como lepra, as coisas boas também. E por último, quando permitimos que a nossa mente seja transformada. Olha, irmãos, eu tinha tanto medo, tanto pavor. Ainda de vez em quando, né, quando apaga as luzes em casa, o medo vem querer tomar conta na minha mente. Está amarrado em nome de Jesus, está destruído. Eu não preciso mais ter medo de escuro, porque Jesus é a minha luz. Jesus está comigo. Eu ficava velho dele, já há 42 anos. Está com medo de escuro? O que é isso? Precisa me tratar, então. Jesus precisa transformar a minha mente. Eu estou endoidando, estou pirando. Peraí, Senhor, eu estou dentro da minha casa. O Senhor é comigo.
Deixe que a sua mente seja transformada, irmão, pela palavra de Deus. Pense numa palavra que nos encoraja. Pense numa palavra que nos enche de força, que nos enche de otimismo, que nos dá a certeza de que nós vamos, e se for debaixo da ordem do Senhor, nós vamos vencer, nós vamos conseguir. Coragem não é algo que você pode escolher ter ou não ter. Paulo escreve a Timóteo e diz: olha, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia. O espírito que Deus te deu é de poder, de amor e de moderação. O Espírito que está sobre as nossas vidas é poderoso para nos fazer mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pés e vamos orar. Se você está aqui nessa noite e precisa pedir a Deus coragem para enfrentar alguma situação na tua vida nessa semana, se você entende que precisa da ajuda de Deus para poder de fato enfrentar esse problema, essas lutas, se você tem se deixado apavorar, tomar, o medo tem tomado conta do teu coração, se você está como os discípulos que estavam no barco, quando o vento batia contra o barco, as ondas batiam contra eles e parecia que o barco ia afundar, diz que em meio ao pavor deles, eles correram para Jesus e disseram: Senhor, ajuda-nos, Senhor, nós estamos aqui a ponto de morrer, tem misericórdia de nós, Senhor. Diz o texto, irmão, que Jesus se levantou e mandou o vento e o mar se acalmarem. Teve uma hora que os discípulos, irmãos, a eles também faltou coragem. Irmãos, quantas vezes nós estamos sem coragem para podermos enfrentar aquele curso que a gente tanto sonha. Irmãos, quantas vezes estamos sem coragem, irmãos, para enfrentarmos a empreitada do casamento. Irmãos, o casamento é um grande projeto de vida. Não é fácil tomar decisão em casar. Se um dia você já tomou essa decisão e agora a coisa está ruim, o Senhor pode te dar coragem para enfrentar os problemas que surgem em todos os casamentos, que surgem em todas as famílias. Você não casou ainda não? Mas tem desafios e problemas também que chegam até a tua vida. E você precisa de coragem para não ser derrotado, para não sair fugindo dos problemas, porque para onde você for, ele vai atrás. Então a única alternativa é enfrentar esses problemas, essas dificuldades, com a força do Senhor sobre a tua vida. Com o Espírito Santo, que é poder de Deus e que está sobre a tua vida. E se não está, você nessa noite pode aceitar a Jesus e receber o Espírito Santo, que é como Paulo disse a Timóteo, ele é poderoso. O Espírito Santo é o próprio Deus da nossa vida. Se você puder crer nessa palavra, você poderá sair daqui nessa noite mais encorajado. Você poderá sair daqui nessa noite na certeza de que de fato você vai enfrentar muitas dificuldades, mas você poderá sair vencedor. E você poderá enfrentar essas dificuldades com fé, com esperança e na certeza de que Deus é com você. Gideões, só 300 foram enfrentar os midianitas e venceram. Você pode ser só você, porque na verdade não é só você. O Senhor disse que Ele estaria eternamente conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias. O Deus que criou os céus e a terra está comigo. O Deus que criou os céus e a terra está com você, meu irmão. Alegre-se no Senhor. Não olhe para o tamanho do inimigo, para o tamanho do desafio, dos problemas, para o tamanho da maré, do tsunami, do vendaval, do temporal, do furacão que está vindo. Olhe para Jesus, creia no Senhor, Ele está com você, Ele está conosco. Isso deve nos encorajar, irmãos, a enfrentarmos as nossas lutas, seja no trabalho, na faculdade, na igreja, no mundo, na nossa casa, onde nós estivermos. Se você precisa de coragem nessa noite, peça a Deus. Ele está aqui para ouvir o teu pedido, para ouvir o teu clamor. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te louvo, meu Deus, e te agradeço por cada vida, meu Deus, que veio te adorar nesta noite. Pai querido, nós quantas vezes estamos deixando o medo tomar conta do nosso coração, quantas vezes temos nos acovardado, Senhor, dentro dos problemas que surgem na família, no casamento, quantas vezes diante da vida, Senhor, diante das dificuldades que surgem na nossa existência aqui na terra, nós temos nos acovardado, temos muitas vezes tentado fugir dos problemas, mas os problemas têm persistido e nos perseguir. Ó Senhor, nos dá coragem, Senhor, nos dá força para enfrentarmos os problemas. Ó meu Deus, nos dá coragem para podermos sentar com a nossa esposa e tratarmos das dificuldades que possam estar surgindo no nosso caso.
casamento, na nossa família. Nos dá coragem, meu Deus, para tratarmos e conversarmos uns com os outros com relação aos problemas que surgem na tua igreja. Que possamos olhar um no olho do outro, que possamos ser verdadeiros. Ó Deus, que nós não venhamos a usar a mentira, mas possamos sempre usar a verdade e uns para com os outros. Que possamos ter coragem de abrir o nosso coração, de expor o nosso ponto de vista, de poder, meu Deus, falar a verdade um com o outro, e assim vai sermos direcionados por ti para a solução. Ó Deus bendito, aqui a pessoa dessa noite que precisam de coragem para tomar decisões importantes na sua vida. Uns vão decidir casar, outros vão decidir não casar, outros vão decidir, meu Deus, aceitar uma proposta de emprego, outros precisam decidir se vão fazer esse ou aquele curso. Ó Deus, orienta, Pai, encoraja-os, ó Pai, para que eles possam tomar essa decisão corajosamente na tua dependência. Ó Senhor Jesus, que nós possamos contar, mesmo que sejam com poucos, mas que possam ser esses poucos corajosos, esses poucos homens e mulheres de fé, para poder fazer a tua obra, para poder, meu Deus, anunciar a tua palavra, para poder cumprir, meu Deus, com o teu projeto de restauração dessa humanidade. Ó Deus, abençoa os que estão nos visitando nessa noite. Meu Deus, se houver alguém que queira entregar a vida ao Senhor Jesus, que nessa noite queira se converter dos seus maus caminhos, sim, meu Deus, porque é preciso coragem para admitir os pecados, os erros, e se há vidas aqui nessa noite fazendo isso, é porque o teu Espírito Santo está encorajando eles, porque o teu Espírito Santo está enchendo os seus corações de coragem. Ó Deus bendito, que eles possam nessa noite ter a liberdade de poder admitir diante de ti que são pecadores, mas que se arrependem e se convertem do seu mau caminho. Meu Deus, que haja nessa noite salvação de vidas para a glória do teu nome. Ó Senhor, porque tu queres derramar sobre nós de fato coragem, tu nos incentiva a coragem, Senhor, porque é com coragem que nós devemos enfrentar as lutas e as batalhas dessa vida. Ó Deus bendito, leva-nos em paz para os nossos lares, nos concede uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, uma semana de alegria, Senhor, uma semana que de fato nós possamos glorificar o teu nome. Ó Deus, que a tua paz esteja sobre o teu povo,